Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando hoje mais uma aula de língua portuguesa aqui do canal. Desde já eu conto com a participação de cada um de vocês. Como de costume, vamos fazer a correção da atividade referente à aula passada, nossa aula de número 29. Aula que vocês aprenderam algumas informações sobre a ortografia. Então vejam aí. De acordo com a leitura da tirinha, a primeira questão quer saber que, segundo a Sapa, qual o motivo para viver mal-humorada? Então, qual o motivo que levou esse bichinho a ficar tão mal-humorado? Então, a alternativa correta é a letrinha A. Vocês perceberam que o mau humor dela se deu por conta da sua dieta. Segunda questão. O uso do termo mal está em oposição a. Então, nós vimos na aula passada que mal, o oposto de mal, aliás, é bem. E o oposto de mal com u é bom. Então, nesse caso aí, a alternativa correta é a letra A, que traz o bem, que é o oposto de mal com L, certo, pessoal? Bem-humorado, alternativa A. Terceira questão, vocês deveriam fazer o preenchimento com mas ou mais. Nesse caso, na frase que diz, não quero lidar com mais problemas, com i, porque vai indicar quantidade, o número de problemas que, nesse caso, de acordo com a frase, parece estar excessivo, em excesso. Alternativa correta, a letra B. Quarta questão diz o seguinte: assinale a frase em que o uso do porquê está errado. Nesse caso aí, você iria observar o uso do porquê separado e com acento circunflexo. Então, vejam que a letra B, que diz assim, por que você quer saber isso? Então, vejam que o emprego do porquê foi inadequado, inapropriado. Se fosse empregado no finalzinho da frase, aí sim estaria correto, conforme é adequado para esse tipo de porquê, certo? Portanto, está errada a letra B. Quinta questão. Completa as sentenças abaixo com onde e aonde. Vocês estão lembrados a diferença entre essas palavrinhas, que são parecidas tanto na pronúncia quanto na escrita, porém trazem significados distintos. Onde vai dar essa ideia de permanência, já onde de movimentação. Letra A diz o seguinte: aonde você chegará com esta velocidade toda? Veja que nesse caso aí indica essa movimentação por parte desta pessoa, portanto, nós devemos utilizar o aonde. Na letrinha B, o próximo exemplo que diz: onde você está nesse exato momento? Então, vejam que essa pessoa ela está em um lugar permanente. Portanto, o uso correto é o onde. Letra C. Este é o local onde trabalho. Novamente indicando permanência. A letra D, que diz, você vai buscá-la onde? Então, vejam que novamente temos outro exemplo, da frase que indica uma permanência, um lugar fixo. Portanto, o uso correto é o onde. Tenho certeza que vocês saíram bem na correção da atividade, que acertaram bastante. Parabenizo cada um pelo esforço e dedicação aos estudos. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que eu tenho certeza que você, estudante, já estudou em séries passadas. Então, vamos relembrar esse conteúdo, fazer uma revisão para que possamos praticar da melhor forma possível esse conteúdo no nosso dia a dia, porque hoje nós vamos falar sobre os sinais de pontuação, conforme vocês podem ver aí no slide, a exclamação, a vírgula, o ponto, a interrogação. Você costuma utilizar esses sinais no seu dia a dia, na escrita? Vamos lá entender um pouco sobre esse assunto. Primeiro, que a pontuação indica, na modalidade escrita,
as várias possibilidades de entonação da nossa fala, além de ajudar na expressão dos nossos pensamentos, aquilo que sentimos, né, nossas emoções. E esses sinais no texto vai tornar mais claro e preciso aquilo que nós queremos passar, aquilo que nós queremos transparecer para os interlocutores ali, as pessoas que estão presentes naquela conversação. Então, muitas vezes, né, quando estamos conversando, dialogando com alguém, na modalidade verbal, né, presencial, na oralidade, então nós conseguimos olhar olho no olho da pessoa, observar os gestos feitos com as mãos, as expressões faciais. Então, toda a junção dessa linguagem verbal com a não verbal, os gestos, as mímicas, então facilitam na hora da mensagem e você consegue compreender bastante. E na escrita, como é que você consegue observar isso? Essas emoções, essa entonação? Através dos sinais de pontuação, que nós vamos ver agora, que dão coesão e coerência ao texto. Então, vejam aí que agora vamos analisar 3 tipos básicos de sinais de pontuação. Primeiro, vamos relembrar os nomes de cada um, o sinal equivalente, e após isso, vamos ver um a um, né, quando usarmos, né, qual o seu uso correto. Primeiro, sinais que indicam que a frase não foi concluída, certo? Que a ideia vai ter continuidade e não é o último sinal. Então, a vírgula, o travessão, os parênteses, o ponto e a vírgula, os 2 pontos dão essa ideia de que a frase não foi concluída. Já os sinais que indicam o término do discurso, ou pelo menos uma parte dele, são o ponto simples, ponto parágrafo e o ponto final, né? O ponto final de tudo, do texto. Os sinais que indicam uma intenção ou um estado emocional, né? Que o leitor consegue sentir toda essa emoção através deles, são a interrogação, a exclamação e as reticências. Então, vamos relembrar quando nós devemos utilizar o ponto final. Primeiro, utilizamos o ponto final para indicar o final de uma frase declarativa. Uma frase declarativa, ela informa, né? Ela traz uma informação, ela declara sobre algo, afirmando, muitas vezes negando sobre aquele assunto. Exemplo: acho que Pedro está gostando de você. Temos aqui uma frase, né, declarativa afirmativa, portanto, é necessário fazer o uso do ponto final lá no finalzinho desta frase. Segundo, utilizamos o ponto final para separar períodos. Nesse caso aqui, nós temos: ela vai estudar mais tempo, ponto. Ainda é cedo, ponto. Então, vejam que, apesar das informações se complementarem, são períodos, né, diferentes. Portanto, se faz necessário o uso desse sinal, né, o ponto. Outro uso: abreviar as palavras. Você já abreviou o seu nome? Quando você vai escrever o seu nome completo em uma lista, muitas vezes aquele espaço ele não é tão grande assim e é necessário que você faça a abreviação do seu nome, principalmente se ele for um nome extenso. Nesse caso, o que é que você faz? Então, você, em seguida da letra maiúscula, você acrescenta o ponto, né, que vai indicar a abreviação, que ali tem um nome, certo? Então, nós temos o caso aí da Vossa Excelência, né, que foi abreviada fazendo uso dos pontos, né, como senhor, senhora e muitos outros pronomes de tratamento, incluindo os nossos próprios nomes, certo? 2 pontos. Você costuma utilizar esse sinal? Quando nós devemos utilizar? Vejam aí. O primeiro uso é para iniciar a fala de personagens. Quando você está lendo uma narrativa, ou até mesmo construindo uma, você já percebeu que, antes de colocarmos a fala daquele personagem, ou chegarmos a ler
a presença dos 2 pontos, porque ele inicia a fala dos personagens. Um outro uso desse sinal é para anunciar uma enumeração. Por exemplo, os convidados que já chegaram são Mariana, Marcos, Ana, poderiam ter mais convidados. Então vejam que nesse caso há uma enumeração e geralmente essa numeração ela ocorre com uma mesma classe de palavras. Nesse caso aí nós temos vários substantivos, substantivos próprios. Os 2 pontos também é utilizado para anteceder uma citação direta. Vocês estão lembrados o que é um discurso direto? A reprodução total, integral da fala de alguém? Então veja o exemplo. É como disse Platão, 2 pontos. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Fecha aspas. Então vejam aí que os 2 pontos, ele antecedeu a citação do autor, o Platão, tá certo? Então nesse caso também devemos utilizar 2 pontos em citações diretas. Reticência. Quando devemos utilizar as reticências? Para interromper um pensamento de forma que o leitor subtenda, ou seja, a mensagem, mesmo não estando totalmente explícita, o ouvinte, ele vai sim conseguir receber aquela mensagem e compreendê-la. O que seria enunciado ou aquilo que ele imagine. Vamos ver os exemplos? A letra A diz assim: ele disse que não queria, mas... Então vejam que essas reticências, aliás, deu a entender, o sentido contrário dessa informação, que ele disse que não queria, mas o que dá a entender é que mudou de ideia. O que acontece também na letra B. Nada disso teria acontecido se... reticências. Você sabe. Então, a pessoa já deu a entender o que o outro quis dizer. Então, esse é o emprego que há interrupção de um pensamento e o leitor ele consegue subentender o que o outro quis dizer para ele. O segundo uso é para indicar hesitações comuns na oralidade. O que são essas hesitações? Dúvidas, incertezas, você não sabe ao certo, não está decidido. É uma incerteza. Exemplo, letra A. Daí ele pegou reticências. Ele pegou reticências. Como se diz mesmo? Reticências. Uma boina. Então veja aí, que é muito comum isso na nossa oralidade, no dia a dia, onde há essas hesitações, essas incertezas na hora de nos comunicarmos. A letra B novamente. Não sei se você vai, mas reticências, não sei, reticências, penso que será muito bom. Então vejam aí que há essa dúvida, na hora do emissor está transparecendo essa mensagem. Parênteses. Os parênteses são utilizados muitas vezes para indicar referências, destacarem autores, chamado as referências bibliográficas, certo? Então vejam aí, nós temos uma citação e logo no finalzinho temos o nome do autor, da citação, que é Chico Buarque de Holanda. Então nesse caso os parênteses se fazem necessário porque indica, o nome deste autor. Letra B. Para intercalar uma ideia ou uma oração acessória no texto. Então, se você quer acrescentar alguma informação a mais, relembrar o leitor de algo, por exemplo, você pode destacar com os parênteses essa ideia, uma ideia acessória. Exemplo, houve um discurso. O prefeito, que naquele mesmo ano seria derrubado e preso, disse algumas palavras. Então, vejam aí que essa informação, veio entre parênteses, porque foi uma informação adicional, que este escritor gostaria que os leitores relembrassem, por exemplo. A exclamação é um sinal de pontuação muito utilizado, Então veja aí que nós utilizamos a exclamação após o vocativo.
O vocativo vocês já sabem, né, que é quando nós vamos fazer referência a alguém, vamos chamar alguém, né? Então, o vocativo traz essa ideia, né, de nos referirmos a algo, a alguém. Então, aqui nós temos Juliana, né, vírgula, bom dia, exclamação. Então, aí é utilizado após vocativos. Letra B. No final de frases imperativas, fuja, exclamação. Letra C. Após interjeição, né, que vai trazer aí essa ideia que traz uma certa emoção nas palavras, por assim dizer. Ufa, graças a Deus. Então, vejam aí que há o uso também das exclamações. Após palavras ou frases de caráter emotivo expressivo. Que lástima. Um outro sinal de pontuação muito utilizado por vocês também é a interrogação. Todo mundo já sabe que a interrogação é aquele sinal que nós usamos geralmente para fazer perguntas, né? Então, em frases afirmativas diretas. Exemplo: não vai levantar daí? Interrogação. Você mora? Onde você mora? Interrogação. Então, sempre que formos fazer essas perguntinhas, devemos lembrar de utilizar a interrogação. Outro sinal muito utilizado é a vírgula. A vírgula é um sinal de pontuação que exerce um maior número de funções. Então, nós temos muitos, né, diversos empregos da vírgula. E uma vírgula faz toda a diferença em uma frase, oração ou período, e vocês bem sabem disso. Então, a vírgula, o primeiro emprego que eu destaquei para vocês é sobre o vocativo, né? Quando vamos fazer referência a alguém. Marília, vírgula, vá à padaria comprar pães para o lanche. Então, veja que a vírgula foi utilizada porque é a presença de um vocativo. Para separar apostos, né, o aposto nada mais é que uma explicação sobre um termo, né, anterior na frase. Camila, vírgula, minha filha caçula, vírgula, presenteou-me com este relógio. Então, vejam que as vírgulas foram empregadas nesse caso, após Camila e a palavrinha caçula, porque traz uma explicação de quem é essa Camila, que é a filha caçula desta mãe. Portanto, foram utilizadas para separar apostos. Letra C. Separar elementos de uma enumeração. Meus bolos prediletos são os de chocolate, coco, doce de leite. Vejam que são separados, né, por vírgula, porque nesse caso aí observamos a presença de uma enumeração. Utilizamos a vírgula também para separarmos nome do lugar das datas. Exemplo: São Caetano, vírgula, 27 de setembro de 2021. Então, sempre que vocês forem, né, escreverem o nome da cidade, juntamente da data, do mês que você está escrevendo, em uma carta, por exemplo, lembre de separar esses elementos, é muito importante. A vírgula também é utilizada como uma forma de omitir, né, de esconder, por assim dizer, um termo. Exemplo: Maria gosta de praticar esportes, vírgula, e eu, vírgula, de comer. Então, por que foi atribuído a essas vírgulas? Porque nesse caso aí foi omitido o verbo gostar. Veja que Maria gosta de praticar esportes. E eu, em vez de colocar eu gosto, então, e eu, vírgula, de comer, já deu a entender o que eu também gosto de fazer. Utilizamos a vírgula quando as orações coordenadas possuem sujeitos diferentes. Então, quando há sujeitos diferentes, certo, em orações, nós devemos, né, é interessante que usemos também a vírgula. Manuela comprou alimentos, vírgula, e Marcos materiais escolares. Então, Manuela é uma pessoa, Marcos outra. Portanto, vírgula para separar essas orações. Ponto e vírgula. Você já utilizou esse sinal de pontuação? Se não, vamos entender quando nós devemos utilizá-lo, certo? De uma forma correta.
Veja só, o primeiro emprego é para separar itens em uma sequência de outros itens. Como assim? Vejam aí que no slide nós temos os ingredientes de um bolo. E esses ingredientes são itens que fazem parte de um item anterior, por assim dizer, que é o bolo. Então, nós temos uma xícara de trigo, ponto e vírgula, 4 ovos, ponto e vírgula, uma xícara de leite, ponto e vírgula, e assim sucessivamente. Então, vejam que há uma sequência de itens e se faz necessário que sejam separados por ponto e vírgula. Utilizamos este sinal também para separar orações muito extensas. Então, por exemplo, se um parágrafo, né, você começou a escrever as orações e já utilizou várias vírgulas, então fica a dica, certo? Você pode utilizar o ponto e vírgula, que vai dar a mesma atribuição da vírgula. Pode ser substituído, né, pela a vírgula, vai trazer a mesma ideia, certo? Então, outro uso do ponto e vírgula. O travessão, também muito conhecido, é utilizado, né, em discurso direto para indicar fala de personagens, por exemplo. Veja aí. Ela disse, 2 pontos, travessão, gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Então, nós temos aí um exemplo tanto de discurso direto, né, da fala de alguém, então, antecede de um travessão para indicar essa fala. Para indicar a mudança de interlocutores, de pessoas em uma conversação, em um diálogo na escrita. Querido, você já lavou a louça? Travessão, sim. Já comecei a secar, inclusive. Então, vejam que houve uma mudança de interlocutores e o travessão ajudou nessa identificação. O travessão é utilizado também para unir grupo de palavras que indicam itinerários, ou seja, rotas, lugares, trajetos. Exemplo: o descaso do poder público com relação à rodovia Belém-Brasília. Então, vejam, exemplo de um itinerário, portanto, foram separados pelo travessão. Outro uso do travessão é para substituir a vírgula. Olhem que interessante nesse uso. Travessão pode substituir a vírgula em expressões ou frases que trazem uma explicação. Vejam aí. Dizem que Elvis... Quem é Elvis? Então, traz a explicação entre travessões. O rei do rock, na verdade, detestava atuar. Então, vejam que nesse caso aqui, por trazer essa expressão, essa explicação, pode sim ser transparecida, né, mostrada através desses parênteses. As aspas, é o último sinal que nós vamos comentar na aula. Um sinal que é muito utilizado para isolar palavras, muitas vezes, que fogem à nossa norma culta, né, da nossa língua, que incluem gírias, estrangeirismos, neologismos, né, expressões populares. Então, é muito interessante que estas palavras sejam destacadas por aspas. Exemplo: a aula do professor foi irada. Vejam que a palavra irada apareceu entre aspas. Mas por quê? Porque nós temos aí um exemplo de uma gíria. Na verdade, esse estudante quis dizer que a aula foi muito boa, certo? Interessante. Segundo exemplo, ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Então, nesse caso aqui, feedback é uma palavrinha dicionarizada no dicionário brasileiro? Não, é uma palavra que vem de um outro idioma, né? Portanto, nós temos aí um exemplo de estrangeirismo que deve vir entre aspas. As aspas são utilizadas também para indicar citações diretas. Exemplo: ia viajar, viajei 34 vezes. E continua todo o texto e lá no finalzinho se encerra com aspas, né? Porque está destacando uma citação direta de um autor X. Então, segue as referências da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, compreendido sobre este assunto. Conto com a participação no nosso próximo encontro e até lá.